Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, como prometido, hoje saiu o podcast que eu participei, né? Como eu falei no nosso primeiro vídeo. E eu vou postar ele aqui pra vocês, tá bom? Curtam muito, aproveitem. Inscrevam-se no nosso canal, no canal da Copas Tour, né? Do podcast. Tem também o Instagram do podcast Saída de Emergência, tem o Instagram da Copas Tour. Eu vou deixar tudo bonitinho pra vocês na descrição do vídeo, tá bom? Agora, aproveitem muito esse nosso bate-papo sobre o dia 21 de setembro, Setembro Verde, dia da conscientização das pessoas com deficiência. Um grande beijo. Até o próximo, gente. Esse podcast é apresentado pela Copas Tour. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao voo 037 do Saída de Emergência. Eu sou a Maile e, junto com o Ademir, iremos conduzi-los neste bate-papo de hoje. Tripulantes, microfones em automático. Olá, pessoal. Dia 21 de setembro é o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. Essa é uma data muito importante para a reflexão sobre a inclusão social, que atinge diferentes níveis e pode ser classificada em 4 tipos: a física, a auditiva, a visual e a cognitiva. A data do dia 21, por estar próximo da chegada da primavera, por conta até do aparecimento das flores, né? Assim, essa data representa o nascimento e a renovação da luta de pessoas com deficiência. Muito legal, né? Muito bacana, muito poética essa escolha dessa data. Mas como é ser uma pessoa com deficiência numa sociedade capacitista como a nossa? Quais são as conquistas, as batalhas, os vieses e as barreiras vividas por essas pessoas? Como elas estão inseridas e vistas nesse mercado de trabalho, né? Para o bate-papo de hoje, convidamos então o nosso convidado Marcos Kerex. Seja bem-vindo ao Saída de Emergência, Marcos. Gostaria que você desse um oi para os nossos ouvintes e falasse um pouquinho sobre a sua história. Vamos lá, conta para a gente. Obrigado, Ademir, Maile. Bom, prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Muito bacana, muito legal, prazer mesmo. Eu tenho 42 anos e eu sou cadeirante desde os 15 anos de idade, né? 14 para 15 anos de idade. Eu tive uma doença chamada Síndrome de Guillain-Barré. Foi uma coisa bastante de repente, assim, acordei com formigamento nas pernas e o processo foi evoluindo e aos poucos aquele formigamento foi dando lugar a uma paralisia dos membros inferiores, né, das pernas, e essa sensação foi subindo até o pescoço. Então, em questão de uma semana eu estava em coma, enfim, no processo, enfim, internado, né, no hospital. E aí segui durante 6 meses, né, no processo de recuperação, internado, depois de reabilitação na ACD. E normalmente esse é uma doença que ela tem prognóstico positivo na maior parte dos casos, mas no meu caso eu tive uma lesão na medula, né, então isso provocou uma lesão permanente. Então é um dos grandes desafios da ciência hoje em dia, é conseguir uma regeneração para tecidos nervosos, especialmente a medula espinhal, né? Então, eu tive uma paraplegia, né? E aí foi praticamente um renascimento, né? Aprender tudo de novo, né? Minha vida tinha um foco completamente em esportes, jogava basquete, tinha uma vida bastante ativa, né? De repente eu me vi tendo que reaprender o básico, né? E nesse processo eu fiz algumas mudanças, né? Obviamente com 14 anos é muito difícil você pensar, você até tem uma ideia do que você quer fazer, e o caminho profissional que você quer seguir, mas não é muito claro ali, né?
sei que você seja extremamente focado ali, mas eu ainda tinha um pouco de dúvidas ali. Então, eu tive que redirecionar a minha vida para essa nova realidade, né? Então, primeiro, a grande dificuldade, o grande receio que eu tinha era daquilo que eu viria enfrentar em relação a preconceitos, né, em relação à percepção que os outros tinham da minha situação, né, uma deficiência tá, uma deficiência que é evidente, uma cadeira de rodas ou uma deficiência que é aparente, obviamente ela enfrenta muito mais situações de preconceito mesmo, né? E aí, o preconceito que hoje a gente, eu até falei isso um pouco antes para você, né, que a gente convencionou chamar de viéses inconscientes, né, dentro das organizações. E é para realmente tirar um pouco o peso dessa história do preconceito, né? O preconceito é um conceito que a gente ainda não se deparou ao longo da nossa vida. Então, o que a gente acha que conhece, ou pelo menos vai juntando pedaços de informação que a gente tem, né, isso vai formando um pré-conceito de alguma coisa. Então, eu nunca tinha tido um contato com pessoas com deficiência, né, a não ser na escola, outra vez. Então, para mim, era um mundo completamente novo. Né, e o preconceito que eu tinha era justamente com toda aquela carga que eu poderia sofrer, né, o preconceito das outras pessoas em relação a mim. E aí começou a minha jornada. Né. Então, eu me formei em administração de empresas, segui para esse caminho, marketing, né, mercado, sempre fui para esse lado. Ao longo de quase 20 anos de carreira, né, em grandes empresas, eu passei por uma série de processos ali que foram moldando, né, o profissional que eu me tornei. Né, então, desde conviver com o estereótipo das cotas, por exemplo, né, que é uma coisa extremamente positivo, né, quando a gente pensa na inclusão da pessoa com deficiência, mas, ao mesmo tempo, a percepção que as pessoas têm das cotas dentro das empresas, muito, infelizmente, na nossa sociedade, é muito, às vezes, de assistencialismo, né, o que é uma grande bobagem. Né, ela ajuda a trazer mais pessoas a acessarem oportunidades de trabalho. Mas na hora que você se depara com uma visão de assistencialismo, né, com a meritocracia, né, sem meritocracia, aquela meritocracia mais crua, né, sem aquela coisa da equidade que a gente fala, isso são questões ali que parecem antagônicas. Então, sempre me deparei com aquela situação do tipo, putz, se as pessoas perceberem que eu estou nas cotas, elas acham que as cotas é assistencialismo. Eu sou merecedor de participar do jogo meritocrático. Então, obviamente, eu demorei 30, 20 anos para me dar conta, para, né, trazer tudo isso à tona, porque eu nunca consegui lidar com isso. Né? Então, há 3 anos atrás, quando eu saí do mundo corporativo, né, para empreender, que eu falei, nossa, realmente, eu me dei conta que eu era um produto bem-sucedido das cotas, né, apesar de eu ter tentado esconder elas ali atrás. Então, a partir daí, começou a jornada da Diversitera. Então, eu tinha passado, né, 3 empresas, comecei minha carreira na Dupont, depois trabalhei durante 5 anos na Microsoft, e depois mais quase 8 anos na Dow Química, né? Então, eu acho que eu tive uma jornada bem sucedida, e eu comecei a pensar muito nessa situação, né, de como que eu poderia pegar essas vivências e trazer para fazer alguma coisa. E aí eu comecei a perceber também muitos pontos em comum, né, entre o que a gente fala de diversidade e inclusão dentro das empresas. Pessoas negras, né, enfim, quando a gente pensa nos outros públicos, né, LGBT, questão da orientação sexual, questão da raça por etnia, eu fui traçando paralelos. E aí começou a nossa jornada na Diversitera. Marcos, falando um pouco mais sobre a Diversitera,
Como funciona hoje a Adverstera? Qual que é o segmento dela, o objetivo, né? Qual que é o objetivo da Adverstera? É muito mais amplo, né, do que apenas a questão da deficiência, né? Conta pra gente. Toda a história ela começou muito dessa experiência, né, da vivência, né, como pessoa com deficiência. E eu e o Maurício, a gente teve uma carreira muito focada, muito pragmática em marketing, em áreas, né, onde você tem um pragmatismo bastante grande. E a minha última experiência dentro da Dow Química, né, o meu último cargo foi gerente de sustentabilidade. E é ali que eu comecei a ter mais contato com uma questão que eu acho que tem uma similaridade grande, né? A questão da sustentabilidade, há um tempo atrás, era o que é diversidade e inclusão hoje, né? Que muita gente enxergava como um tema subjetivo, moda, alguma coisa assim, e hoje tem uma olhada muito mais forte e pragmática, né? Quando você olha toda a questão de crédito de carbono, quando você fala em emissões, quando você fala, enfim, uma pegada total de um material versus outro. Então, você vê grandes fabricantes de bens de consumo direcionando, né, para embalagens mais sustentáveis, enfim, colocando isso no split com os investidores. Então, era uma dificuldade que eu tinha de encaixar o tema diversidade e inclusão dentro dessa visão pragmática que eu tinha de estratégia, né? A gente sabe que é o certo, né, a se fazer, mas a gente tem uma série de pessoas ali que, né, de diferentes visões dentro da organização. Então, a nossa busca sempre foi de tentar encaixar isso de uma maneira mais encaixar mesmo dentro do contexto da estratégia da empresa, né? Então, Natural, né? Exatamente. E trazendo a linguagem que é própria do mundo corporativo, né? Números. De que forma que a gente consegue começar um trabalho pragmático, né? Acolhendo todas as vozes, trazendo todos os públicos que você tem ali dentro, né? Para a sua estratégia em geral, né? Ou seja, uma boa estratégia de diversidade e inclusão, ela tem que aproveitar as sinergias das pessoas. Então, o trabalho dentro da Adverstera é um trabalho baseado em pesquisa, em números. Então, a primeira coisa que a gente faz é entender a população, entender a composição da população, identificar os recortes, as sinergias, os pontos de potenciais conflitos, né, dentro da organização, né, para conseguir acolher todas as vozes, né? Então, esse é o ponto de partida até para convencimento da liderança, dos stakeholders da organização, né? Isso chegando à liderança, né, Marcos? A gente, hoje no meu departamento, a Compastor hoje pensa muito nessa questão, né, de diversidade e inclusão. Eu como líder, né, da minha equipe, eu sou PCD, com deficiência leve, tenho uma supervisora que é negra, tenho uma outra supervisora que é homossexual, enfim, e outros colaboradores também, que têm opção sexual deles, e nada impede deles de fazerem o melhor trabalho possível, né? São pessoas incríveis, profissionais incríveis, capacitados totalmente, e assim, a gente nem meio que percebe isso, né? Essa questão, né, de separar. Não, a questão é unificar mesmo, e eu acho que essas pesquisas que vocês fazem, elas vão muito de encontro a isso, né? Baseado em números, e aí a gente tem esses números, e aí vamos trabalhar, né, de acordo com que as coisas possam caminhar da melhor maneira possível, certo? É interessante você pensar que você falou uma coisa, eu nem vou te corrigir, não é isso, tá? Mas as pessoas, por suas condições, elas são impedidas, às vezes, né, de exercer seu potencial mesmo, né? Quando você pega, por exemplo, uma pessoa LGBT, né, dentro de um ambiente homofóbico, né, ela não tem segurança para coisas básicas que para a gente é usual, né? Vai no shopping, andar de mão dada com sua esposa, ou coisa assim. Uma coisa que para você é natural, é automático, né?
Agora, imagina numa situação onde você se policia o tempo inteiro para não fazer isso, né? Porque você pode sofrer uma agressão, ou dentro de uma Exato. empresa onde você tem que se policiar para esconder aquela realidade, porque o ambiente, né, que você pode ter algum problema, enfim, desde de não do preconceito te impedir de acessar a oportunidade de carreira, porque até preconceito explícito, né? A gente vê muito isso, muito. Então, parte do processo de diversidade e inclusão é conseguir construir essas pontes, né, e trazer para as pessoas que não têm a vivência no dia a dia com pessoas LGBT, com pessoas com deficiência, enfim, o conceito de normalidade. Né? A história de, somos todos iguais, não somos. Ou que não somos, né? Somos todos diferentes, ainda bem. Né? Ô Marcos, eu queria aproveitar esse seu gancho aí e comentar um pouquinho sobre o mercado de trabalho. Pelo que você já nos disse aqui, né? Mas vamos perguntar sobre... você acha que o mercado de trabalho está preparado para as pessoas com deficiência? Nós ouvimos uma entrevista onde você colocou um ponto seu, que não basta simplesmente incluir a pessoa, né? Tem que fazer uma inclusão genuína. Né, a empresa tem que trabalhar com a inclusão das pessoas com deficiência de maneira genuína, né, e não simplesmente vamos um outro tópico, a questão de cotas. Vamos lá cumprir as cotas. Então, você acha que o mercado está preparado? O que você nos diz? Vamos lá. A questão do mercado estar preparado, ela passa muito pela percepção que cada empresa tem daquele tema. Quando a gente pensa na cota, eu acho que esse também é um ponto interessante. Se a gente pensa na cota, a cota nada mais é do que uma oportunidade de misturar. Até então, você tem aquela situação homogênea, você cria uma cota e você traz outras visões e outras percepções ali. Não, mas isso é errado, isso é aquela... Se a gente parar para pensar no processo de estágio, acho que muitos foram estagiários, o processo de estágio nada mais é do que uma cota. Como que ele é feito? Você traz pessoas com pouca experiência, você coloca as pessoas ali durante um tempo, uma situação de aprendizado, enfim, dependendo da empresa. Tem empresa que já traz o estagiário como se fosse para aproveitar ali, mas você traz uma condição especial para quê? Para ela aprender na hora que ela tiver uma condição de assumir uma responsabilidade de uma função, ela vai assumir aquela responsabilidade de uma função. Não deixa de ser uma cota. Ou faculdades de primeira linha. Quantas vezes a gente não se depara com isso, né? Isso deixa de ser uma cota. A Luísa Trajano falou um negócio interessante naquele processo de trainees lá para negros, né, do Magazine Luiza. Ela falou, não estou segregando, pelo contrário, eu estou misturando, né, porque a minha população aqui é homogênea, eu preciso trazer, né, outras pessoas, outras visões. E no caso dela, a visão inclusive de mercado, o posicionamento dela de mercado, né, o mercado final, ela está para um público bastante amplo, né, e 56% da população do Brasil é negra. Você vai falar com a população, você não tem essa população. Né? E aí, pensando no mercado de trabalho, é um processo bastante lento e gradativo. Então, algumas empresas, elas enxergam a cota como uma questão simplesmente legal. Né? Então, que é o mais comum, infelizmente. Então, eu preciso ter X%. A visão que eu gostaria é de que aquele 5% seja assim, meu amigo, isso aqui é o mínimo que você precisa ter. Né? Uma população que na sociedade geral representa 10%, né, enfim, 10, 12% na releitura que o IBGE fez há pouco tempo atrás, mas quando você vê a leitura de pessoas com deficiência, a gente está falando de 24% da população, 5% é dinheiro de pinga. Não é nada mesmo. Então ele tem que ser o ponto de partida ali, né? Então, mas para isso, precisa ter uma visão de isso ser estratégico. E a visão de ser estratégico passa muito pelos vieses, pelo preconceito. Né? A deficiência aparente, existe muito preconceito. Assim como a cor da pele,
preconceito, quanto mais escura a cor da pele, maior preconceito a pessoa enfrenta. Então, e passa muito pelos estereótipos. Né? Os estereótipos da pessoa com deficiência são muito fortes. Então, a quebra desses estereótipos vai ajudar muito nesse processo. Então, acho que é um processo que ele está em evolução muito lento. Você tem uma porcentagem muito grande da população fora do mercado de trabalho. Você tem, acho que são um número aproximado de 500 mil pessoas empregadas pela lei de cotas. Perto de 3 milhões de pessoas com ensino superior, né, que tem alguma deficiência. Tem um caminho bastante longo pela frente. Né? Aí falando do ensino superior, né? Que é o que todo mundo pede. Ainda é muito baixo. Ô Marcos, falando sobre a lei de cotas que você até mencionou aí agora, é uma lei de 91, né, da Previdência Social, está completando então, 2021, está completando 30 anos, né? Qual é a grande dificuldade com a lei? Essa lei é suficiente hoje? Ela deveria ser, né, mas a gente pensando no contexto, né, e o que ela evoluiu, obviamente ela evoluiu muito. Né, eu me defino, eu mudei muito a minha visão com relação à lei de cotas quando eu me dei conta que foi um resultado dela. Mas tem um contexto social, né, quando a gente pensa no acesso da pessoa com deficiência, o que o mercado de trabalho pede base? Né? Quais são as condições? Ensino superior, inglês, não sei o quê. Quando a gente pensa no acesso a oportunidades, tem um trabalho de base ali que está sendo até questionado hoje em dia. Quando a gente pensa nessa questão do ensino especial, educação especial, que infelizmente está se falando e se batendo muito nessa tecla, é um tremendo retrocesso. Porque, primeira coisa, eu pelo menos, eu nunca ouvi falar de uma universidade com ensino especial. Né? Então, e também parte do seu desenvolvimento cognitivo, social, é muito nas suas experiências do dia a dia de classe. Né? Não somente no conteúdo, mas com as pessoas que estão à sua volta, esse tipo de coisa. Então, essa história de segregar a criança com deficiência, né, para que ela tenha um melhor atendimento, esse tipo de coisa, é um absurdo. Elas não adquirem contato com o que é a competitividade, com o que é o acesso ao ensino superior, com o que é o contato com as outras crianças ali. Então, de saída, você já elimina uma boa porcentagem de chance dessa criança chegar numa idade adulta numa universidade. Então, é um retrocesso tremendo. Por quê? A gente está falando em acessibilidade. Acessibilidade não é excluir. Né? Fazendo um paralelo bem tosco. Né? Eu, como cadeirante, se eu vou num lugar, o lugar tem escada, o que é a acessibilidade? Acessibilidade é ter uma rampa, ter um elevador, né? É o direito. Para uma criança com uma deficiência auditiva severa, por exemplo, o que é acessibilidade na escola? É ter um tradutor, uma pessoa que ajude ela na comunicação e no entendimento da matéria. Então, é acessibilidade, é uma ferramenta de acessibilidade. Você, obviamente, tem uma discussão grande sobre a severidade da deficiência. Tem casos que você precisa de muito mais ferramentas, recursos para conseguir incluir aquela pessoa. Mas esse tem que ser o último artifício, e mesmo assim, eu escutei até um podcast outro dia, eles falando de um caso aqui de São Paulo, numa escola no Ipiranga, agora eu esqueci o nome da escola, que o processo de inclusão das crianças passa por uma sala de descompressão. Então, é muito interessante. Por quê? Porque quando a criança chega na escola, eles fazem antes de colocar a criança, né, isso para crianças com uma deficiência mais severa, mas antes de colocar a criança dentro da sala de aula, eles passam por um processo com a criança, de entender a criança, de entender quais são as características daquela criança. Né? Então, e aí um trabalho com as crianças da sala ajuda na inclusão. Então, uma criança dentro do espectro autista,
né? O autista, ele tem uma sensibilidade muito forte a sons, né? Então, como incluir? Cara, na hora que ele está sendo muito bombardeado por sons, né, no caso da criança, tem alguns processos que o professor tem que saber. Então, tipo, leva ela para um lugar mais calmo, ou de alguma forma comunica com ela aquilo que ela gosta, né? Enfim, é um processo que não é nada dolorido, não é nada, né? E as outras crianças vão se adequando, né? Não se adequando, não tem nenhuma perda, né? Elas vão se acostumando com aquilo e elas mesmas vão se policiando e vão cuidando do acolhimento. Agora eu vou falar um pouquinho aqui como mãe, né, de uma criança PCD. Você tá super certo no que você tá dizendo, sabe, Marcos? Porque não dá para excluir as crianças como, esse é uma criança PCD, essa é uma criança típica, né? Vamos considerar as crianças típicas. Não dá, porque o meu filho em casa, com o pai e a mãe, ele não tem o mesmo desenvolvimento na escola, com os amiguinhos, os coleguinhas, aonde na escola as crianças, elas são livres de preconceito. Livres. Criança não tem preconceito, criança não tem julgamento. Então, assim, todo mundo fala assim, gente, vamos lá, vamos fazer tal atividade? Hoje eu que vou ajudar o Pedro. Então, sempre alguém que está disposto a ajudar o Pedro. Agora, o Pedro indo para uma escola só com crianças deficientes, quem vai ajudar o Pedro? Não vai ter alguém para ajudar o Pedro, né? Não vai ter uma professora só para ajudar o Pedro. Então, foi muito bom isso que você nos trouxe da escola do Ipiranga. Eu moro até próximo do Ipiranga. Bom saber, vou pesquisar, porque é realmente uma realidade que tá aí, né, no nosso dia a dia. E é muito bacana mesmo. Esse processo, o desenvolvimento, ele se dá em duas vias, né? Vamos trazer para a nossa realidade, né? Um mundo globalizado, onde você tem acesso e contato com diferentes culturas, uma criança que desenvolve esse pensamento coletivo, né, ou pelo menos a empatia de entender a realidade da outra criança, ele vai ser um adulto muito mais inteligente do ponto de vista cultural, né, na hora de negociar, vou falar um negócio básico, né, você vai negociar com um chinês, né, a cultura chinesa, ela é completamente diferente da cultura brasileira, né, então, aí você não vai vender? Não, é dinheiro, sabe, é uma coisa tão básica, né. Sim. E as pessoas acabam dificultando, né? O próprio ser humano acaba dificultando uma situação que seria simples de se resolver, né? Muito. E aí começa a se deturpar números, porque uma dos grandes problemas da questão da pessoa com deficiência é que uma porcentagem grande não conseguiu ter acesso à escola. Mas não é porque o programa não é porque o processo do jeito que estava ruim. Não, é porque era pior e melhorou. Agora está tentando se falar, não, está horrível, não funciona. Não, teve uma evolução incrível, tremenda. Né? Essa evolução ela precisa continuar acontecendo, né? Assim, na maior parte dos lugares. E isso está diretamente ligado a como essas pessoas acessam o mercado de trabalho. Sim, e ao mesmo tempo, pode falar, desculpa. Pode continuar, imagina, pode continuar. Ao mesmo tempo, é de responsabilidade também das empresas, né? Pensando, tem um negócio no direito comercial que é a função social, né? Toda empresa ela tem uma função social, né? Aqui não está se falando de, eu vou dedicar uma parte, não é isso. Mas qual o benefício que ela está trazendo? Obviamente, reputação de marca, né? Uma empresa que tem, você pensa numa marca, Magazine Luiza, Natura, enfim, essas marcas que fazem um trabalho interessante, a reputação é incrível, né? Mas a empresa tem ganhos incríveis, né? Mas do ponto de vista de responsabilidade, o que eu vou fazer para sair dessa história das cotas? Né? De que maneira eu vou trabalhar com a liderança, formar líderes com pessoas com deficiência também, né? Porque o acesso a decisões também é importante.
você formar líderes, né? Então, agora a gente tem o caso do Felipe Rigoni, que é deputado federal, você tem o caso da própria Mara Gabrilli, senadora, ou seja, o acesso a participar das decisões é importante. Então, é uma cadeia, é um processo em cadeia que começa desde lá de trás e que não precisa esperar um processo acontecer para que o outro ocorra, sabe? E a gente precisa... Os viés inconscientes, né? Tem que trabalhar muito bem essa questão aí dos viés inconscientes. Eu, como líder hoje, né, eu tenho também aquela seguinte questão, né, de que forma o RH está preparado, né, das empresas para receberem essas pessoas com PCD. Eu também tenho um outro ponto, né, que assim, eu às vezes vou entrar na empresa e aí eu me escondo que eu tenho essa deficiência, que eu tenho prótese na coluna, enfim, devido a uma espondilose que eu tive em 2015, foi operado e tem a prótese na coluna. Então, às vezes eu escondo, né, porque eu vou fazer entrevista lá, então, assim, por mais que eu tenha a capacidade de assumir aquele cargo, eu acho que quando eu for falar que eu tenho aquela deficiência, acho que a outra pessoa que está do meu lado, ela vai levar uma vantagem, porque nossa, a pessoa vai se locomover mais fácil, né, se precisar, não precisa de uma cadeira especial, não precisa de muita coisa. Isso aí ele vai ficar doente, né, vai travar a coluna dele, não vai poder vir trabalhar, enfim, ficou com esse monte de coisa na cabeça. Aí eu acabo informando a empresa só depois de um tempo que eu já estou, né, na empresa, para poder fugir desse viés aí, né, que existe. Você sabe muito bem disso, né? Essa é uma história bastante... e aí uma experiência muito pessoal, tá? Aquela história de a primeira coisa que a empresa procura é ter o laudo médico e não o teu currículo, isso me dá um certo desespero. Eu acho extremamente desrespeitoso. E é uma praxe, né? Aquela história de que, não, mas a gente precisa se certificar, isso, aquela... Olha, pensando do ponto de vista humano, é extremamente triste alguém, primeira coisa, como uma vaga de emprego, te perguntar, te pedir seu laudo médico para depois pedir seu currículo, né? A inversão das coisas, você pode fazer no tempo certo. Ninguém, de tonto a gente só tem a cara, né? O meu ex-chefe falava, você pode fazer uma coisa muito mais humana, muito mais acolhedora nesse sentido, né? Eu nunca tive problema da empresa ter o meu nome cumprindo as cotas. Óbvio, não tem problema nenhum para isso, desde que isso não me impeça de acessar nenhuma oportunidade. Agora, pedir o laudo já de saída, você já desnivela, sabe? Então, mas existe um caminho longo, né? Hoje as empresas, quando elas se dão conta dessa questão, quando sai alguém da cota, são poucas as empresas que têm isso incluído no processo todo. Estou com uma vaga aberta, né? É uma forma pragmática. Eu, por exemplo, não consigo fazer trabalho braçal, talvez algum outro, mas pela cadeira de rodas eu não consigo. Então, obviamente, muitas vagas eu não vou conseguir, né, ter o perfil para essa vaga, né? Então, as empresas, elas precisam de alguma forma considerar nos processos dela incluir essas pessoas, né? Olha, Marcos, e uma mãe de um PCD? Eu também tenho que esconder. Eu também tenho que esconder, porque já fui muitas vezes barrada também. Então, você não fala, né? Porque a questão assim, você tem filho, já é um sinal de alerta, né? Agora, eu tenho um filho PCD, então aí o negócio complica muito mais, né? Então, são para os dois lados, né? Tem que ver todos os lados, porque a mãe já se vê aquela questão, vai faltar demais. O filho vai ficar doente, não vai. Agora imagina um filho PCD com deficiência múltipla. Então vai falar, meu Deus, ela não vai vir trabalhar. Então como que vai ser? Então você tem que acabar escondendo, né? Realmente, hoje quando eu trabalho com gestão, né,
com liderança, a gente entrevista candidatos, né, e a gente tem, né, não só nosso departamento, como a Copastur como um todo, a gente nem pergunta, isso não é tema mais para a gente perguntar, assim, não se cabe perguntar se a pessoa tem filho. Se ela quiser falar sobre a vida dela, ela vai falar se ela tem ou não filho, isso não vai ser critério. Outro ponto é religião, outro ponto é opção sexual da pessoa, enfim, são coisas que que não se deve nem perguntar, né, porque o que está em pauta ali é a experiência da pessoa, a vivência, né, o que ela vem agregar para a empresa. Então é muito importante a gente ter essa visão. Tem alguns mitos assim que a gente precisa começar a derrubar, né? A gente vem de uma cultura, essa história da meritocracia, ela sempre foi muito ligada, ou esteve muito ligada a você trabalhar altas jornadas, né? Isso é sinônimo de produtividade, ou isso é sinônimo de competência. Isso é uma coisa que a gente precisa rever, de certa forma, né? Porque quando você pega... A gente faz essa leitura dentro da diversidade, né? De mães com filho com deficiência, de mãe solo, né? Que é outro recorte bastante interessante. A identidade que essa mãe tem com o empregador, se esse empregador acolhe ela, né, eu estou num ambiente seguro, todo mundo sabe, essa é a minha realidade, e nem por isso eu deixo de empregar, e nem por isso eu tenho dificuldade não estou impedido de ter acesso a oportunidades, né, a melhores condições, né, de carreira, inclusive. Né? Obviamente, meu filho tem um tratamento que só tem em São Paulo. Talvez seja mais difícil de ter uma mobilidade para alguma localidade. Mas, a partir do momento que isso começa a ser trazido para dentro das empresas, né, para dentro da realidade, ser considerado no contexto, porque tem que ser considerado, mas nunca como preconceito. Né? Nunca do lado do tipo, não, essa pessoa não pode. Não, muito pelo contrário. Uma mulher com tripla jornada de trabalho, muitas vezes ela tem uma capacidade incrível de organização para conseguir encaixar em todos os momentos que ela tem ali as demandas que ela tem. Aposto que um homem branco, heterossexual, jovem, que mora com os pais, talvez ele tenha uma outra forma, né, ou uma dificuldade maior de se organizar, enfim. Então, não dá para colocar tudo né? Então, às vezes, os estereótipos são muito fortes. Né? Aí tá vendo só como os estereótipos são fortes? Porque a gente já leva essa primeira... que uma mulher com uma mãe que tem um filho com deficiência. Putz, não. Nossa, ela vai ter muita dificuldade. Nossa, será? E se, de repente, os benefícios que a empresa oferece, está considerando, de repente, essa realidade? A pessoa está ali trabalhando com a realidade dela considerada, né? Enfim, o acesso do filho ao plano de saúde, o benefício que seja, que tem um encaixe com aquela realidade, ela trabalha muito mais contente, ela está muito mais realizada, porque ela tem segurança. O ser humano precisa de segurança. Sem dúvidas. Maili trabalha em eventos hoje, né, Maili? Trabalha em eventos. Imagina, Marcos, ela trabalha com eventos, então são dias alternativos, é à noite, é de manhã, e ela consegue ter essa flexibilidade com o filho dela, né? Ela negocia com a família, negocia com o marido, e não deixa de trabalhar no departamento, como é o departamento de eventos, né? Então, é um exemplo aí. Sem dúvidas, assim, eu tenho que ser um exemplo para ele, né? Ele tem que falar, olha minha mãe, com todas as dificuldades aí que a gente passa diariamente, né? Ela tá aí firme e forte, trabalhando pelo nosso bem-estar, vamos dizer, né? Então, eu me vejo assim, eu tenho que ser um espelho para ele. Então, não vão ser todos os dias felizes, de glória, vamos ter muitos dias de luta também, mas temos que ser um exemplo, né, para ele. Eu falo muito para ele, eu falo, você vai conseguir. Ele não entende muito que ele tem um atraso cognitivo significativo, né, mas todos os dias eu reforço isso para ele.
Você vai ser o que você quiser, mas se você quiser ser jogador de basquete, a mamãe vai ficar muito feliz. Você pode ser juiz, pode ser médico e pode ser pedreiro. Você só precisa fazer uma coisa. Aí ele olha para mim e faz: você tem que andar. Vamos andar? Aí ele começa a bater o pezinho no chão, fazendo os passinhos. E isso me dá força para eu continuar todos os dias trabalhando e buscando, né, fazendo o negócio acontecer, porque é só assim, vendo o sorriso dele, vendo a garra dele, eu falo, se ele pode tudo isso, eu consigo trabalhar, dar conta da casa, dar conta da família, dar conta de tudo. E graças a Deus a gente consegue, né? A gente consegue mesmo. Muito legal. E aí, tem um puxão de orelha que minha mãe tomava o tempo inteiro. Mas aquela mãe coisa, sempre toma puxão de orelha, né, Marcos? que é aquela coisa, né? Não faça por ele aquilo que ele consegue fazer. Minha mãe era o tempo inteiro. Isso também, né? É uma coisa super importante, né? Sim. De desenvolver a autoconfiança mesmo. Dá para fazer? Faz, né? Isso é uma coisa que eu lembro bastante, né? O que a gente pega aqui bastante no pé, assim, para ele fazer, para ele correr atrás. Então, eu quero comer sozinho. Você quer comer sozinho? Você pode comer sozinho. Eu deixo, eu dou a comida, vira uma farofa, mas come sozinho e no final a gente aplaude e fala: muito bem, parabéns, filho, é isso aí. Eu quero brincar sozinho. Ele pegou giz de cera, gente, ontem, e riscou o meu chão inteirinho e a parede. Mas pode fazer. Você está desenhando, vai lá. Mas, na parede não, porque não dá para pintar. Então, assim, a gente tem que também tomar cuidado, né? Porque entra aquela questão, o coitadinho... Não, ele não é coitadinho. Não é coitadinho, ele tem que saber o que é certo e o que não é certo, né? Então, sempre entra naquela questão de, mas ele é um anjinho, que veio o capacitismo, né? Tadinho, deixa ele fazer, mãe, olha. Não, gente, ele não é um coitado, ele não é um tadinho, ele não é não é porque ele é um deficiente que ele é um anjinho. Meu filho é maravilhoso, meu filho é sensacional, né? Então, aí eu já puxo esse gancho para falar com você um pouquinho do capacitismo. Vamos lá, comenta com a gente um pouquinho, né? Como que você tem o capacitismo? Bom, a questão do capacitismo, obviamente, ela está muito enfiada na nossa cultura, no nosso dia a dia. Muito. Então, aquela história de que... E a gente tem que encarar isso como um processo de aprendizagem, né? Assim como a questão do racismo e tudo mais. Porém, né, não adianta só encarar o processo de aprendizagem se não existe a prática, né? Então, aquela história de, não, putz, eu quero aprender, né? E aí, por exemplo, pessoas negras, né? Tipo, cara, beleza, mas você já cansou de te explicar, né? Já está cansativo, né? Então, tem um aspecto também de se observar, né? O capacitismo, a linha é muito tênue. Aquela história do exemplo, né? De, nossa, você é um exemplo de vida. Nossa, você é um exemplo para mim. Né? Isso tem uma carga capacitista muito grande. Né? Porque quando a gente fala de, você é um exemplo, né? Tem gente que emendou assim, tipo, nossa, se você está fazendo isso e eu estou nessa, o que isso quer dizer? Né? Qual a carga que está por trás disso? Tipo assim, cara, você está tão ferrado, assim, né? Que vergonha, eu não estou fazendo. Né? Então, a pessoa está te colocando embaixo, né? Tá te reduzindo ali, para se colocar numa situação de, nossa, que vergonha. Né? Que eu não tô fazendo. Então, vai desde isso até simplesmente a tomada de decisão em seu nome. Né? Do tipo, eu acho que ele não vai conseguir, eu acho que para essa vaga aqui não vai funcionar. Né? Eu acho que né? E a melhor coisa é entender a realidade da pessoa, entender o que ela consegue, o que ela não consegue. Né? Dos profissionais, o maior simbolismo que eu vi de uma pessoa completamente cega, cientista de dados. Né? Então, você fala, cara, é um negócio difícil você imaginar. Por quê? Porque o cérebro é plástico.
né? Ele vai se adaptando, né? O Herbert Viana, falando de sucesso, uma parte do cérebro dele que foi afetada no acidente, ela foi a parte responsável também por tocar instrumentos musicais, né? E o cérebro dele se readaptou, né? Então, essa questão do capacitismo, ela está muito incrustada na nossa realidade, no dia a dia, né? Então, o estereótipo de limitação, ele é usado o tempo inteiro. Então, a limitação sensorial, ou a limitação motora, ela está ligada a uma limitação de potencial ou uma limitação de, de capacidade, de competência. E é isso que a gente precisa começar a separar. Porque a evolução da tecnologia, isso é uma outra coisa super interessante, né? A tecnologia está evoluindo para um lado que não vai ter nenhum... Ou seja, vamos pensar numa evolução bem rápida, né? 200 anos atrás, 300 anos atrás, a situação das cadeiras de roda, né? Imagino, isso é uma coisa terrível. Então, a pessoa tinha uma limitação completa ali de mobilidade para ir para qualquer lugar, né? Ao passo que a humanidade foi evoluindo, as cadeiras de rodas ficaram melhores, mais leves, a acessibilidade urbana começou a melhorar e as pessoas começaram a ter acessos ao trabalho, à escola e assim por diante. Agora, o processo evolutivo que a gente está tendo em relação à tecnologia está fazendo com que pessoas que têm limitações, perdas totais de movimento, do corpo inteiro, às vezes até de fala, consigam se comunicar plenamente, consigam utilizar, fazer uso de um computador. Ou seja, conforme a tecnologia vai evoluindo, está dando acesso a cada vez mais pessoas, está trazendo mais pessoas, né? Então, se o seu filho tem uma limitação cognitiva, com certeza tem um pedacinho ali que ele vai se adaptando para conviver com essa limitação cognitiva, que traz um potencial para ele tremendo em alguma área. Verdade, Marcos. Como tudo, né, tem na vida aí tem uma parte positiva aí. Acho que você enxerga um certo crescimento em vários pontos aí que você citou, né, em todos esses anos aí, né? Então, assim, tem muito a comemorar também, né? O que a pessoa com deficiência tem a comemorar, assim, nesse dia de conscientização? Muita coisa, né? Eu acho que sim. É um processo lento e gradativo, mas quando a gente pensa, né, na Convenção da Pessoa com Deficiência, né, de 2006, da ONU, que simplesmente mudou ali o entendimento do que é a questão da deficiência, né, que deixou de ser uma questão de saúde e passou a ser uma característica, né? Ou seja, eu sou cadeirante, mas eu não sou doente, né? É uma característica minha não ter a movimentação das pernas. Óbvio que às vezes isso traz outros reflexos que às vezes me atrapalham, né, ou não, sei lá, mas essa simples mudança foi um ganho tremendo. Por quê? Porque todos os países signatários da ONU, eles tinham o mesmo entendimento, então todo mundo enxergava como uma questão de saúde. A partir do momento que tem uma mudança de entendimento para uma condição, uma característica, todos esses países também mudam, e a gente teve a Lei Brasileira de Inclusão em 2015, né, que inclusive os investimentos públicos começam a se direcionar para a cidadania, então não só para o hospital, né, porque quando você tem um problema de saúde, o que é? Você vai atacar o hospital, você vai investir o dinheiro nesse lado. Quando você tem uma característica, você começa a investir também em acessibilidade urbana, você começa a investir em outras questões, acessibilidade escolar, né, em outras questões que até então você não chegava. Então, foi um ganho muito grande. Mas está, assim, a duras penas que a gente vai segurando. As penas engateando ainda, mas a gente vê, né? Mas que bom, né, Marcos? É isso, né? A gente trazer isso para o nosso dia a dia, as empresas se conscientizarem, né? Fazendo essa divulgação para cada vez as pessoas entenderem o que é, né? De fato, trabalhar um tema como esse da maneira mais natural possível, que até a sua empresa trabalha muito isso aí. Mas eu acho que tudo isso é bem importante, bem interessante aí. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no nosso podcast.
Agradeço aí pelo bate-papo, por todas as dicas extremamente valiosas aí para a gente, agregar no dia a dia. E esperamos que esse conteúdo tenha agradado todos os nossos viajantes, né, Mar? Com certeza, pessoal. Marcos, gostaria de agradecer imensamente. Foi um prazer e uma honra conversar com você. Seja sempre muito bem-vindo aqui na Copas Tour, viu? Você sempre será muito bem-vindo mesmo. E é isso, pessoal. Quer falar alguma coisa? Dá um alô final aí para os nossos ouvintes? Eu vou falar, acho que para as pessoas que têm alguma deficiência que escutam, né? Aproveita. Essa história de, não, as cotas, aproveita. Isso é uma janela que se abre e aproveita. É uma oportunidade. Abraça essa oportunidade. Isso aí. Sem dúvida, gente, mais uma dica super valiosa aí para vocês. Vamos aproveitar. Então, chegamos ao fim do nosso voo. Não saia da janela e aguarde os próximos episódios do nosso podcast. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, Marcos. Valeu, tchau. obrigado. Valeu, tchau.